Imagine um carro forte passando por você numa rodovia. Placa regular, adesivos da empresa, motorista de uniforme, escolta. Nada de errado, certo? Nenhum policial pararia esse veículo. Nenhuma blitz olharia duas vezes. Afinal, carro forte é sinônimo de segurança, de dinheiro protegido, de operação séria. Foi exatamente essa confiança que uma facção decidiu explorar. Durante quase 30 anos, uma transportadora de valores em Arujá, na Grande São Paulo, funcionou dentro da lei. Até o dia em que deixou de transportar dinheiro de bancos e passou a transportar armas, drogas e milhões de reais em espécie para o primeiro comando da capital. Por dentro de veículos blindados, com autorização para circular sem chamar atenção, o crime organizado encontrou o disfarce perfeito, e a polícia levou meses para desmontar essa engrenagem. Essa é a história de como uma empresa legalizada virou uma das peças mais sofisticadas da logística do PCC. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil de São Paulo por meio do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, através da divisão especializada em crimes contra o patrimônio. O que os agentes descobriram não foi apenas mais um ponto de venda de drogas ou mais um depósito de armas. Foi uma estratégia inédita. Usar a própria estrutura de uma empresa de transporte de valores, com toda a credibilidade e a blindagem que isso proporciona, para movimentar cargas ilícitas por rodovias de todo o país. Um esquema pensado para nunca ser parado. Um esquema que por muito tempo funcionou. A transportadora funcionava havia quase 3 décadas em Arujá, cidade da Grande São Paulo conhecida por abrigar empresas do setor logístico e de segurança. No papel, era uma companhia regularizada com contrato social, veículos registrados e histórico de mercado. Mas, segundo as investigações, em algum momento essa fachada legítima foi tomada pelo primeiro comando da capital. A empresa deixou de prestar o serviço para o qual havia sido criada, o transporte de valores entre bancos e estabelecimentos comerciais, e passou a operar exclusivamente para a facção. Os investigadores não encontraram nenhum contrato, nenhum registro de rota, nenhuma prova de que aqueles carros fortes estivessem de fato atendendo clientes reais. Os veículos saíam adesivados, identificados, aparentemente em serviço, mas o serviço era outro. A lógica por trás do esquema era simples e ao mesmo tempo brilhante do ponto de vista criminoso. Primeiro, um carro forte não desperta suspeita. Ele é, culturalmente, associado à segurança, não ao crime. Policiais em blitz raramente abordam esse tipo de veículo com o mesmo rigor usado em um carro comum. Segundo, a blindagem. Os mesmos reforços de aço e vidro à prova de bala que protegem o dinheiro dos bancos passaram a proteger o material da facção, tornando os veículos praticamente imunes a assaltos, aos chamados ataques de novo cangaço, e até a tentativas de interceptação policial em uma abordagem convencional. Terceiro, a estrutura logística. Uma transportadora de valores já possui motoristas treinados, rotas conhecidas, escolta e, o mais importante, legitimidade documental para transitar entre estados sem levantar bandeira vermelha nos sistemas de monitoramento rodoviário. Dentro desses veículos, a polícia encontrou compartimentos secretos e fundos falsos, instalados com precisão técnica, alguns equipados com dispositivos eletrônicos para ocultar a carga sob o painel. Não era improviso, era engenharia criminosa aplicada a um veículo de uso corriqueiro. E o que passava por ali? De um lado, dinheiro vivo, fruto do tráfico, sendo movimentado sem levantar suspeita bancária. De outro, armamento pesado, e principalmente entorpecentes, em grandes volumes, protegidos por toneladas de aço. As investigações indicam que esse não era um esquema local. Os carros fortes circulavam por rotas interestaduais, percorrendo trajetos de mais de 2.700 quilômetros em uma única viagem. Carregamentos partiam do Pará, histórico ponto de entrada de drogas sintéticas e de origem estrangeira no território nacional, em direção a São Paulo, onde parte da carga era distribuída, e outra parte seguia para redes de consumo nas regiões norte e nordeste do país. Ou seja, o mesmo veículo que na teoria deveria estar levando malotes de dinheiro entre agências bancárias, cruzava o Brasil de ponta a ponta abastecendo o mercado ilegal, protegido pela credibilidade que o próprio setor de segurança privada oferece. Foram cerca de 2 meses de investigação até que o DEIC reunisse elementos suficientes para agir. Monitoramento, cruzamento de dados financeiros, observação da rotina da empresa. E a constatação de que os carros fortes nunca eram vistos realizando qualquer operação comercial legítima. Com autorização da Justiça, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na sede da transportadora, em Arujá. O que encontraram foi mais do que esperavam. Sob um cofre, um bunker subterrâneo camuflado. O acesso? Um elevador pneumático escondido, levando a porões e esconderijos que funcionavam como verdadeiro depósito clandestino da facção. Uma estrutura pensada para operar debaixo da terra, literalmente, enquanto na superfície tudo parecia absolutamente normal. O resultado da operação expôs a dimensão real do esquema. 2 carros fortes usados como veículos de transporte da facção, um arsenal de armas de fogo, entre pistolas, revólveres e espingardas. Dezenas de carregadores de munição, coletes balísticos, máquinas de embalar entorpecentes e de contar dinheiro. E, no bunker subterrâneo, cerca de 300 quilos de haxixe tipo ICE, um dos entorpecentes mais valorizados do mercado ilegal atual, com valor estimado em torno de 7 milhões de reais. 2 homens foram detidos,
entre eles o proprietário formal da empresa segundo o contrato social. Mas para os investigadores, a pergunta mais importante ainda não tinha resposta. A Polícia Civil de São Paulo segue investigando o caso. O objetivo agora é identificar toda a cadeia envolvida. Não apenas quem dirigia os carros fortes, mas quem estava por trás da decisão de transformar uma empresa legítima em um braço logístico do crime organizado. Os agentes rastreiam a movimentação financeira da transportadora, tentando entender há quanto tempo o esquema estava em funcionamento e por quantas mãos o dinheiro passou. E buscam responder à pergunta que talvez seja a mais inquietante de todas: quem, dentro ou fora da empresa, facilitou essa infiltração? Porque uma operação dessa complexidade não se monta da noite para o dia, e não se monta sozinha. O caso da transportadora de Arujá é um retrato da nova fase do crime organizado no Brasil. Já não se trata apenas de esconder droga no fundo falso de um carro qualquer. Trata-se de comprar, infiltrar e operar estruturas empresariais inteiras, usando a própria legalidade como escudo. Um carro forte, o símbolo máximo de segurança e confiança, transformado em instrumento de um dos maiores esquemas logísticos já identificados de uma facção criminosa em território nacional. E é exatamente por isso que investigações como essa importam, porque por trás de cada fachada legítima pode existir uma engrenagem que passou despercebida por anos, até que alguém decidisse abrir o cofre.